Ok. Boa noite a todos. O nosso seminário de História, de Fundamentos e Metodologia da História, dos anos iniciais do ensino fundamental. Nosso tema é a formação da cidadania brasileira a partir de várias identidades culturais, onde nós vamos falar um pouco sobre a cultura surda. Os componentes são Betânia Sena, Dalila Monção, Isabel Pinheiro, Sérgio dos Reis, Solange Teodora e Tatiane Nogueira, do curso de Pedagogia do Instituto Federal Norte de Minas Gerais. O nosso mestre é Gledson Alessandro Silva Santos. O planejamento, conhecendo um pouco da cultura surda. A turma é do 5º ano do ensino fundamental, a duração é de 2 a 3 dias. A habilidade, de acordo com a BNCC, é comparar o uso de diferentes linguagens e seus significados sociais e políticos. A justificativa é que a cultura surda é um conjunto de características que tornam uma pessoa parte da comunidade surda ou do povo surdo, permitida principalmente pelo uso da língua de sinais. Fundamental para o acolhimento e a participação social dos surdos, tanto entre si quanto com o restante da população. Ainda encontramos barreiras para a inclusão dos surdos na sociedade, assim como nas escolas. O objetivo: planejamos uma sequência didática trabalhando com as crianças do 5º ano, alguns sinais de Libras, a fim de compreender a cultura surda com uma identidade cultural e sua importância na formação da identidade brasileira. Compreender como lidar com os surdos de forma inclusiva e principalmente respeitosa, tradições orais e valorização da cultura. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Isabel. Olá a todos! E para esse planejamento da sequência didática, como recursos, nós utilizaremos, vídeos, atividades impressas e a maior parte do tempo, recursos tecnológicos, como computador e celular. A metodologia utilizada nesse plano é uma aula expositiva, promovendo o diálogo entre os alunos e o professor sobre o tema, uma confecção de textos. Uma breve contextualização realizada pelo professor, onde ele contará um pouco da história da comunidade surda, nomes importantes para a conquista dos surdos hoje na nossa sociedade, de uma maneira bem interativa e lúdica, com apoio de um fantoche, fazendo uma espécie de um teatro, uma encenação, para as crianças conhecerem, os alunos conhecerem um pouco dessa história. Será feita atividades como pesquisa, exibição de um vídeo, uma curta-metragem, e será apresentado às crianças o aplicativo Rental, que é um aplicativo gratuito que faz a tradução da língua brasileira de sinais. No primeiro momento, a professora começa a aula gesticulando. E aí ela vai alternando entre esses gestos habituais que nós já usamos, como movimentar, da sua região. E algumas letras do alfabeto em Libras ela vai falando. Vai misturar, então, a Libras com a mímica. Então, ela vai sinalizar que ela está sem voz. Ó, eu não tenho voz. E depois disso, ela vai tentar fazer algumas instruções para as crianças. Então, ela aponta para um aluno, qualquer aluno, ou o primeiro da fila, vai pedir que ele se levante,
e depois que ele sente. Então, você depois pede para um outro aluno, aponta o dedo para ele, mostra a porta e pede um copo d'água. Então, depois de 5 minutos fazendo esses gestos e misturando, né, fazendo essa alternância entre os gestos habituais e algumas letras ou símbolos que ela conhece da língua brasileira de sinais, ela vai questionar os alunos se eles sabem ou se eles haviam entendido o significado desses gestos. Então, ela faz perguntas como: no momento dos gestos ou da mímica, vocês entenderam as ordens? Ficou fácil de compreender? Quando houve apenas gestos com as mãos, ficou mais fácil ou mais difícil compreender? Você sabe a diferença entre a mímica e a Libras? Se não conseguisse ver, né, visualizar o que eu estava fazendo, seria possível você entender o que estava acontecendo? É interessante que depois de 5 a uns 8 minutos dela gesticulando, que ela volte assim, minha voz voltou bem dinâmica, bem alegre, para que os alunos se interajam nesse momento e participem do diálogo. Agora, dando continuidade, nossa colega Solange. Continuando, né? Após isso, a professora explica o porquê ela fez a mímica e afirma que algumas pessoas se comunicam por gestos, né? Em que existem pessoas que elas não escutam e não falam e precisaram aprender, né, a se comunicar através dos gestos. Inicia uma conversa com seu amigo Zeca, né? Que é um boneco, um fantoche, e de maneira interativa ela fala sobre a existência dos surdos, né? E um pouco da história dos surdos no Brasil e no mundo. Contam a história de um garoto que conhece uma criança surda e com a ajuda de sua tia consegue se comunicar, pois a tia ela já tinha um conhecimento, né? Através de um aplicativo que ensina Libras. Questões pontuadas pela professora. Você conhece ou já teve contato com alguém da comunidade surda? Ou você já ouviu falar sobre a Libras? A professora projeta as imagens, né, e ao final questiona os alunos o significado dos gestos apresentados, né? O que as mãos querem dizer? Agora, Betânia, dará continuidade à nossa apresentação. Obrigada. Bom, dando continuidade, aqui nós temos o momento que os alunos vão ser levados para a sala de vídeo, onde a professora vai apresentar esse aplicativo HandTalk. É um aplicativo muito utilizado, né, que ajuda assim, bastante, sendo gratuito, pode ser baixado no celular. Os alunos, então, depois desse momento, vão ser separados em dupla e realizarão uma atividade impressa, onde tem os números e o alfabeto em libras. A sugestão é o quê? Treinar com eles os gestos e cada dupla vai fazer o seu nome em libras. Em relação à avaliação, foi pontuado dessa forma: 70% será avaliado o quê? Durante a aula, a participação, o diálogo, 30% vai ser as atividades, porque nas aulas seguintes, os alunos serão questionados sobre os sinais que eles aprenderam. O professor pode verificar se eles treinaram o nome e as palavras que foram colocadas como tarefa, né? Que é o por favor, com licença, de nada. Outras atividades propostas é trabalhar com a animação da Turma da Mônica, porque ela traz esse tema da inclusão, e também a animação Minha e as Mãozinhas, né, que é uma animação brasileira, que também é muito interessante trabalhar. Então, pode-se treinar com os alunos o alfabeto e os números, solicitar que eles assistam, por exemplo, aqui, um episódio de Minha e as Mãozinhas, né? Ele é o primeiro desenho animado inteiramente em Libras, lembrando, né,
Cada um tem a sua língua. O gato fala gatês, o elefante fala elefantês e por aí vai. Mas com tantas línguas diferentes, é difícil você entender o outro. Porém, nessa animação, Min, ela está pronta para ensinar a Libra para todos, porque é uma língua que ela vem para incluir e aproximar todos esses mundos. Outras atividades para casa, né? Por exemplo, aí trabalhando junto da família, treinar o nome em Libras, essas frases que foram aprendidas em sala, o aluno pode treinar também com a família. Agora passo a palavra para o colega Sérgio. Então, pessoal, diante da conclusão do nosso trabalho, nós trazemos os seguintes destaques, né? De acordo com o nosso plano de aula, o intuito era abordar de uma forma leve, lúdica, interativa as questões da inclusão de pessoas surdas no ambiente escolar, bem como tratar esse assunto com as crianças no 5º ano. Sabemos que a cidadania, ela acontece devido a um processo histórico de lutas, nas palavras de Condé, 2003. A cidadania moderna, né, segundo ele, nos remete a conquistas sociais da Europa no século XVIII. Datam desta época importantes revoluções e conquistas que garantiam os direitos aos seres humanos. É crucial reconhecer e valorizar a cultura surda como uma parte essencial da diversidade humana, pois conhecer e respeitar essa cultura não apenas promove a inclusão de surdos na sociedade, mas também enriquece nossa compreensão sobre diferentes formas de comunicação e expressão. A conscientização e o apoio às políticas de acessibilidade são fundamentais para garantir que as pessoas surdas, né, tenham oportunidades iguais e possam desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Com futuros pedagogos, precisamos, né, voltar nosso olhar para a inclusão, promovendo atividades e projetos que contribuam para a compreensão dos nossos alunos sobre a importância de respeitar as diferentes identidades culturais. Saliento também informar que na cidade de Teófilo Otoni, nós temos uma escola, o qual uma de nossas integrantes, né, que é a Tatiane Nogueira, está estagiando, e nessa escola o currículo traz aí o contexto de uma disciplina específica para os alunos, no caso das Libras. Agradecemos a todos pela atenção e segue também as nossas referências.